Saudações, sou o estudante Henrique Lima, estudante de quarta câmara na Escola Templo Áureo Florescer. Hoje é dia 20 de janeiro de 2025 e o tema da conferência que será ministrada hoje é a autoconsciência infantil, tema retirado do livro do venerável Mestre Samael Aun Weor, Tratado de Psicologia Revolucionária. O objetivo dessa conferência é explorar como as crianças recém-nascidas elas podem exemplificar a pureza da essência, refletindo um estado de autoconsciência que nós vamos perdendo ao longo da nossa existência. Também vamos falar sobre como podemos recuperar essa autoconsciência, essa essência, por meio da meditação, da autoobservação e dos 3 fatores de revolução da consciência. Então vamos começar. Diferente do que normalmente as pessoas imaginam, ou nós imaginamos, as crianças recém-nascidas, elas vivem em um estado de autoconsciência natural. Que apesar de o mestre Samael Aun Weor relatar que normalmente as pessoas têm cerca de 3% da sua essência livre ou ativa, essa pequena porção de consciência é suficiente para proporcionar uma lucidez que nós, adultos, obscurecidos por uma série de eus, já não possuímos mais. Então, vamos observar o gráfico. Então, o gráfico ele representa, metaforicamente, essa ideia de que o recém-nascido ele tem em sua essência uma certa luz, uma certa percepção do que está ocorrendo ao redor. Os peixes, as carpas, elas representam a consciência livre, que ainda não foi enclausurada pela personalidade. Esses elementos psicológicos que nós chamamos de personalidade, eles vão se formando conforme a criança ela vai envelhecendo, conforme ela vai crescendo. Mas por ainda não terem formados essa personalidade ainda nesse momento de recém-nascido, ou os eus, que são os efeitos psicológicos acumulados de vidas anteriores, de existências anteriores, eles ainda não conseguem controlar o corpo ou a mente da criança. E essa pureza, justamente por eles não conseguirem penetrar, ainda não conseguirem interagir com essa criança, confere essa pureza aos recém-nascidos e uma percepção clara e autêntica da realidade ao seu redor, segundo o venerável mestre Samael Aun Weor. Um instante para observar o gráfico. Essa série de elementos que ficam pairando em volta da criança e normalmente a assustando, a fazendo chorar, diferente do que nós comumente pensamos, que a criança, como um recém-nascido, ela é ignorante, ela não sabe o que está acontecendo ao seu redor, ela não compreende. Na verdade, é muito diferente disso. Ela tem uma compreensão muito além da nossa, como adultos, porque naquele momento a consciência dela ainda está livre, ela está percebendo a realidade. Então ela nos percebe, nós adultos, nós criaturas, como criaturas inconscientes, como criaturas agressivas, brutas, ignorantes, inconscientes. Tanto que essas crianças recém-nascidas, elas também trazem a nós uma sensação de querer protegê-la, de querer preservar aquela inocência, aquela pureza. Então, justamente porque o nosso subconsciente, o nosso inconsciente, de alguma forma, ele percebe a essência daquela criança. E isso faz com que nós ativamente passamos a agir para proteger e preservar aquele elemento, mesmo que não tenhamos a compreensão do porquê. Isso é uma forma instintiva do nosso corpo de compreender o que está acontecendo. Essa série de elementos que ficam pairando em volta da criança, na verdade, são a infraconsciência, os elementos de maldade, os elementos de subjetivos, os egoísmos, os aspectos da personalidade que ela alimentou em existências passadas. E esses elementos eles vão enclausurando a essência, como aqui no gráfico, ele representa a essência, as carpas engarrafadas, elas aprisionadas. A essência ainda está lá,
mas ela não consegue mais se expressar de forma livre. Apenas algumas ainda estão livres. À medida que a criança cresce e a sua personalidade é construída, os eus das existências anteriores eles começam a se reincorporar e eles obscurecem a essência, aprisionando-a em desejos egoístas e mecânicos. Isso transforma a pureza original da consciência em um estado de inconsciência e mecanicidade, no qual nós passamos a agir como robôs, como criaturas mecânicas. Nós não temos mais aquela espontaneidade da criança, na qual a criança, inclusive no que nós dizemos em respeito à arte, à criação, ao desenho, a forma de a criança perceber e ilustrar a sua vida, a sua existência, é muito diferente da forma de um adulto. O adulto, ele começa a conceituar, ele não vê um olho com uma forma simples, ele tem que entender toda a mecanicidade daquele olho. Enquanto a criança, ela simplesmente ela faz um círculo e pronto, tá desenhado um olho para ela. Porque ela percebe a sua ao redor muito diferente do adulto, por conta justamente dessa personalidade, dessa série de elementos psicológicos que vão obscurecendo. Tanto que um adulto ele tem muita dificuldade de expressar a criatividade justamente por conta disso, que ele não consegue perceber o seu redor de uma forma espontânea. Ele sempre tem que carregar de uma série de elementos. Por exemplo, as leis para uma criança, a lei da gravidade, a série de leis que existem, elas não importam, elas simplesmente sabem que o objeto ele está ali no chão e pronto. Agora, para o adulto, não. Ele vai fazer um desenho, ele precisa fazer um chão, ele precisa colocar um elemento. Se ele for desenhar uma bola, ele vai ter que pensar na sombra, na luz, como essa bola vai estar caindo ou não. Sendo que, na verdade, tudo isso é uma mera ilusão. Aquilo ali é um momento. E por que ele precisa representar aquilo daquela forma? Isso transforma a pureza original da consciência em um estado de inconsciência. E a origem desses defeitos psicológicos é a fornicação, o derrame das energias sexuais, a origem do desejo e, consequentemente, a origem do sofrimento. Justamente a expulsão do sêmen é o ato que transforma a energia da consciência em energia da infraconsciência, que aprisiona a própria consciência e se alimenta dessa energia vital. Então, o ato de expulsar o sêmen da masturbação, da fornicação, ele vai estar justamente concebendo essas garrafas para enclausurar a consciência. E essas garrafas elas se alimentam dessa energia do Kundalini para que elas se mantenham. Então é um sistema digamos assim, uma simbiose. A personalidade ela precisa que a pessoa ela derrame as energias sexuais para que ela se mantenha. Enquanto a consciência ela também precisa da energia sexual para se manter viva em nós. Então, qual é a nossa direção? Aonde nós estamos direcionando a nossa energia? Vamos direcionar ela para a infraconsciência, para manter essa prisão, perder a nossa essência? Ou vamos direcionar ela para o nosso ser, para a nossa consciência, para a pureza inicial da criança? Agora, essa transição da pureza infantil para a mecanicidade da vida adulta, ela é algo inevitável? Ou ela pode ser evitada através de um trabalho consciente? Nós podemos recuperar a nossa essência e voltar a um estado de lucidez e pureza espiritual. O primeiro passo para recuperar a autoconsciência é a morte psicológica. Esse processo envolve a identificação e a eliminação desses eus que aprisionam a nossa essência. Cada eu representa um defeito psicológico, como o orgulho, a ira, a cobiça, a luxúria, a inveja, a gula ou a ganância, que justamente agem como uma prisão da consciência, ou uma prisão para a consciência. Então, primeiro a gente precisa nos auto-observar. Precisamos perceber o que está acontecendo em nós. Observar nossos pensamentos, nossas emoções.
Observar o nosso comportamento ao longo do dia. A autoobservação, ela nos permite identificar os eus em ação. A partir do momento que nós percebemos o eu do orgulho, eu quero, o eu da ira, eu estou com raiva, eu da preguiça, estou com preguiça, e assim por diante, nós vamos analisar a profundidade dele. Perguntar, por que eu estou reagindo dessa maneira? Qual é a origem desse defeito em mim? E após perceber ou compreender que este é um defeito, é um eu, nós devemos invocar a nossa Mãe Divina interior com a seguinte petição. Pedimos silenciosamente à Mãe Divina que queime e desintegre este defeito. A Mãe Divina, ela é a nossa própria energia sexual, o Kundalini, a fonte da vida, a mesma força criadora da criança, ainda o recém-nascido, na sua forma pura. A mesma energia vital que traz a pureza para a criança é a mesma energia vital que pode trazer a pureza para o adulto, quando nós trabalhamos com ela de forma consciente. E devemos aprender a suplicar a nossa Mãe Divina, Mãe Maria, Mãe de Deus em nós, a Salvadora, para que ela elimine esses defeitos, ela queime e liberte a nossa consciência, ela destrua essas garrafas que aprisionam a nossa essência. Então vamos imaginar que nós percebemos uma reação de ira durante uma discussão. Uma pessoa chegou e nos apontou um defeito. Então nós reagimos durante o dia, carregamos aquele defeito, nos agregamos, nos identificamos com aquela personalidade, trazemos aquilo para nós. É como se nós estivéssemos nos alimentando daquele acontecimento naquele dia. E vão ter que processar. Um processo como o processo da alimentação, precisa ser digerido. Agora, se nós não digerirmos, o que acontece? Uma má digestão, algo que vai ficar nos fazendo mal, vai ficar nos causando dor e sofrimento. Agora, quando nós aplicamos a morte psicológica, nós vamos para casa. Então, à noite, ou num período onde as coisas se aquietam, as situações se aquietam no nosso dia a dia, nós nos sentamos, nos colocamos a respirar. A respiração profunda, ela é a chave para a recordação íntima e a autoobservação. Todo momento que nós nos aquietamos, cessamos a mecanicidade na nossa existência, nos colocamos em uma posição serena, onde podemos respirar profundamente, nos perceber o nosso redor, nós estamos nos auto-observando. Esse simples ato de quietude, ele vai trazer a luz da nossa consciência. A nossa consciência, o nosso ser, a nossa essência, ele irá interagir conosco. E essa interação vai nos trazer a percepção do que é aquele defeito, por que nós nos identificamos. E vamos então entrar num estado de autoanálise, digamos de uma certa autocrítica, de forma sincera, mas indireta. Observar sem julgar. Observar apenas o elemento psicológico, pelo que ele fez. Não pensar que nós somos o defeito psicológico. Julgar de forma imparcial, apenas pelo resultado das ações daquela ação. Então vamos analisar a causa da ira. Foi o orgulho que foi ferido? Foi alguma frustração? Vamos entender a origem dele. O que fez com que nós reagimos naquela situação? Essa frustração, algo do passado, algo que ainda precisa ser trabalhado? Vamos nos aprofundando, vamos buscar, vamos meditar, mergulhar. Buscar perceber esses elementos psicológicos. Perceber o que está enclausurando a nossa consciência.
E quando nós percebemos, nós pedimos à nossa Mãe Divina para que elimine este defeito psicológico, elimine este eu de ira, este egoísmo de ira, elimine a gula, elimine a preguiça. Mas eu preciso saber qual que é o nome do defeito para eliminar. Eu ainda não tenho uma compreensão de qual é esse nome. Eu não sei ainda se esse defeito foi a ira, ou se foi o orgulho, ou se foi a preguiça, ou se foi a inveja. Isso não importa. Apenas peça à Mãe Divina que elimine aquilo que você percebeu. Elimine aquela situação. Então você imagina, você traz a recordação da imagem da pessoa apontando para você, as suas reações, e você queima essa imagem. Você queima essa sensação, você queima esse sentimento baixo, essa emoção baixa, esse pensamento baixo. E conforme você vai desintegrando essa forma, você vai quebrando ela, você vai percebendo os elementos, as suas origens, e assim vem a compreensão de qual é o defeito psicológico que foi manifestado. Gradualmente vamos percebendo que aquele defeito, apesar de ele ser um defeito majoritariamente de ira, ele também tem orgulho, ele também tem a preguiça, também tem a inveja, porque todos eles são relacionados. Todos eles nascem da mesma origem, a origem da expulsão do sêmen. A personalidade ela é uma só. Todas essas nomenclaturas desses defeitos psicológicos são apenas para que nós possamos entender um pouco melhor esses elementos psicológicos e assim possamos eliminar as suas raízes, as suas origens. Mas nada disso é relevante, porque somente o que importa é eliminar o defeito em sua totalidade, independente de qual seja. Porque dessa forma nós vamos libertando a nossa essência. Não precisamos nos prender a isso. Apenas elimine. A única chave para libertar a essência de forma verdadeira e plena é com o trabalho da morte psicológica. É necessário, primeiramente, morrer. Morrer em si mesmo. Nós estamos falando de uma criança recém-nascida. Mas agora estamos falando de morte. Sim, nós devemos morrer. Morrer a parte da personalidade. Morrer a parte que foi criada pela persona, pelo ego, pelo egoísmo, pelo desejo. Matar aquilo que é agregado, aquilo que não faz parte da nossa origem, o que não é original. A meditação é a chave para aprofundar no processo da morte psicológica. Durante a meditação, a mente ela se aquieta e permite que penetremos nas camadas mais profundas de nossa psique, onde esses eus se escondem. Sem a meditação, a compreensão dos defeitos permanece superficial e temporária. Então, para que a gente possa aprender melhor sobre o que é uma meditação, vamos falar uma técnica simples. Então, primeiramente, como citado, vamos encontrar um lugar tranquilo. Nós vamos nos sentar confortavelmente ou nos deitar com a coluna reta, de decúbito dorsal, com o nosso tronco virado para cima, nosso umbigo para cima. Vamos fechar os olhos, nos concentrar na respiração profunda. Respirando profundamente, deixando os pensamentos se acalmar. Quando nós sentimos a nossa mente tranquila, deixe que ela mesma traga uma memória de uma situação na qual nós percebemos um defeito. Quando a mente ela começar a se agitar, ela vai trazer esse elemento psicológico que nós mais estamos alimentando, que nós mais estamos identificados. E assim, nós podemos observar o que está acontecendo ao nosso redor, para então poder fazer a morte psicológica, buscando a origem deste defeito. Fazemos então a oração à Mãe Divina, pedindo para que ela elimine, queime este defeito, tire de minha psique, destrua, liberte a minha essência, para que ela possa trabalhar. Nós precisamos trabalhar na meditação para que a nossa Mãe Divina possa trabalhar com a morte psicológica. Além da meditação, a autoobservação íntima deve ser constante, pois ela nos mantém atentos às reações automáticas e aos padrões mecânicos que repetimos diariamente, permitindo-nos interromper esses ciclos e agir de maneira consciente. Ou seja,
É fácil perceber os elementos psicológicos, porque eles se repetem, eles agem de uma forma mecânica. Por isso que é tão fácil as pessoas apontarem os dedos para as outras, porque elas já estão acostumadas a visualizar essa série de elementos psicológicos se repetindo diariamente. O que acontece é que nós devemos apontar para nós, porque nós também repetimos essa série de elementos psicológicos. Ué, mas como que nós não percebemos isso acontecendo conosco? Justamente é uma evidência que nós estamos inconscientes, nós estamos adormecidos. Por isso a criança recém-nascida, ela percebe o ser humano, ou o homem, o pai, a mãe, a criatura, como algo inconsciente, porque ela está consciente e nós estamos adormecidos. Nós não conseguimos perceber que quando nós adentramos num quarto de uma criança, por exemplo, nós vamos agir de uma forma brusca, falar em uma voz alta que vai assustar a criança, e além dessa voz estar alta, às vezes ela está cheia de egoísmo, cheia de elementos psicológicos, porque eu nem sequer me importei se a criança estava dormindo. Eu estou lá na cozinha, fiz um barulho com a porta, bati o armário, por que que eu não me importo com isso? Porque simplesmente eu estou sendo egoísta. Só estou me preocupando com o que está ao meu redor, com o meu conforto, com o meu interesse, e não com os demais. E a criança já não. A criança, ela percebe isso. Então é fato que nós estamos inconscientes. E por isso que nós não percebemos essa série de mecanicidades em nossa existência. E é necessário nos auto-observar. Fazer esse mesmo processo que nós estamos tão acostumados a apontar para fora, agora apontar para dentro. Essa é a meditação e a auto-observação. Justamente para que nós possamos interromper esses ciclos e trabalhar com a nossa Mãe Divina, para que ela possa dissolver esses elementos psicológicos e libertar a nossa essência, libertar novamente esse fogo da energia sexual, esse fogo criador. Se nós falamos sobre morrer, falamos sobre o recém-nascido, agora vamos falar sobre o fazer nascer, ou renascer. A sexualidade superior é o segundo fator de revolução da consciência, e ela é a transmutação sexual da energia, a nossa essência. Ela permite nós transmutarmos essa energia solar, esse fogo, essa essência, aqui representado pelas carpas, para alimentar os nossos corpos internos e despertar a nossa consciência. No matrimônio perfeito, essa prática é realizada entre o casal, de maneira consciente e amorosa. A transmutação sexual é a união sexual de esposo e esposa sem jamais derramar o sêmen, sem jamais expulsar o sêmen. Na transmutação sexual, o casal se une sexualmente, com movimentos sutis, com respiração profunda, com atenção e adoração à divindade, em especial à Mãe Divina e ao real ser, tanto do esposo quanto da esposa. É um ato de adoração à essência de cada um. E nesse momento, se direciona essas energias sexuais, se direciona a nossa consciência para cima, com movimentos sutis e a respiração profunda. Então nós podemos imaginar como um caduceu, um movimento espiralado, subindo ascendente, como uma serpente. Aqui nós podemos observar as carpas, no qual elas se movem de forma orgânica, em direção ao topo, em direção ao sol, fluindo para cima. O objetivo da transmutação sexual é movimentar essas energias sexuais dentro de nós em direção à essência para que elas possam crescer e elas possam se transformar, se elevar, elevar o potencial delas. É justamente a transmutação sexual, o ato de transformar aquilo que ainda impuro em algo puro. É como uma alquimia, como um químico, transformando um elemento baixo em um elemento superior, um elemento que nada valia, agora em um elemento valioso. A transmutação sexual é o que permite que nós nos transformemos aqueles elementos psicológicos que estavam formando a nossa personalidade,
agora nas virtudes que são naturais do ser humano. Vamos fazer nascer novamente o amor, a caridade, a temperança, a diligência, o altruísmo, a humildade, todas aquelas virtudes, aquela essência livre que na criança recém-nascida ainda estava desperta para a sua percepção. Aqueles 3% citados pelo venerável mestre Samael. Só que agora, com a transmutação sexual, nós temos a possibilidade de trabalhar com os outros 97%. De transformar toda aquela amálgama de energia desperdiçada, inconsciente, enclausurada, agora em consciência. Trabalhar gradualmente com a transmutação sexual, permitindo que aos poucos nós vamos transformando esses 97% de inconsciência em consciência. Gradualmente, de 3, saltamos para 9, depois para 12, 20, até totalizar 100% de consciência. Ao longo de toda a existência, às vezes nenhuma basta, são mais de uma existência. Mas todo esse trabalho ele retorna. A criança recém-nascida, ela sempre tem esse aspecto de que o que ela fez na existência anterior vai refletir naquele momento. Uma criança que trabalhou mais no passado, eliminou mais defeitos, ela vai ter mais consciência ainda e vai ter uma vida adulta mais tranquila. Enquanto uma criança que no seu passado ela se manteve no egoísmo, não trabalhou sobre si, não trabalhou com os 3 fatores de revolução da consciência, terá uma vida adulta ainda mais árdua, justamente por ela estar alimentando ainda em suas existências a inconsciência. Então nós percebemos o fator de responsabilidade, que nós somos responsáveis pela nossa vida, nós somos responsáveis pela manutenção da nossa consciência, pela manutenção da nossa essência. E isso difere um casal casto, que pratica a sexualidade superior, de uma pessoa fornicária. A fornicação, ela é o que causa a irresponsabilidade. A humanidade, ela se tornou o que se tornou justamente pela fornicação. Se nós formos refletir sobre as guerras, sobre uma série de elementos de sofrimentos que ocorreram durante a humanidade, quantos desses momentos na história, eles culminam em questões sexuais? Podemos falar sobre a própria guerra, quando os soldados eles invadem um país. O que acontece com as mulheres? O que acontece com as crianças? Quem são os que mais sofrem numa guerra? Quem são os que mais sofrem no período de inconsciência da humanidade? Justamente aqueles que têm mais consciência, porque eles percebem toda a maldade e todo o mal que está ocorrendo. Então é necessário que nós entendamos que a infrassexualidade ela é responsável pelo sofrimento da humanidade, para que dessa forma nós tenhamos a força e o ímpeto de nos afastar da masturbação, da fornicação, da pornografia, do ódio pela mulher. Consequentemente, o ódio pela mulher vai levar ao ódio ao homem. E diferente disso, a sexualidade superior, ela é a união, ela é a harmonia, ela é a criação de paz e vida. Através do matrimônio perfeito, do verdadeiro lar, um lar constituído, nós idealizamos o que é a família, o que é a irmandade, a fraternidade, a maternidade, toda uma série de elementos, de valores que fazem com que uma nova humanidade possa nascer e crescer. Muito diferente de uma pessoa egoísta. Aquele que é casto, ele é altruísta. Ele vai buscar ensinar, vai buscar cuidar, cultivar, proteger, preservar, crescer, avivar. Uma série de características que trazem a paz para o mundo. Para os solteiros, ele deve apenas aprender a sentir essa energia sexual ativa, aprender a direcionar ela para cima com a respiração profunda, imaginando essa energia subindo pela coluna vertebral e expirando,
purificando assim a sua mente, se libertando das prisões, da série de pensamentos fornicários, saindo dessa ânsia pelo sexo, porque o sexo ele é algo que deve ser apenas no momento onde você está com sua esposa ou com seu esposo, apenas ali. Todo tipo de pensamento que trazer uma agitação aos seus centros da máquina humana, seja mente, coração ou sexo, significa que aquilo é negativo. E para o solteiro ele deve aprender a perceber esses elementos, aprender a se aquietar, a se afastar dessa série de estímulos que naquele momento não são necessários. Afinal de contas, ele está solteiro. Por que ele vai estar procurando por sexo se ele ainda está solteiro? Então se afaste disso, para que você possa perceber outros aspectos da sua existência. Você possa trabalhar sobre o amor, amar a sua mãe, amar o seu pai, os animais, a natureza, a vida. Trabalhar, ser diligente, cuidar do seu lar, cuidar da sua vida, cuidar do seu corpo. Toda essa série de elementos. Então, tirar a atenção do sexo e trazer a atenção para as virtudes. Levar a atenção para si. E para isso é recomendada a prática do Hamsa, no qual se inspira, entoando o Ham de forma silenciosa e o Sa de forma articulada, expirando o ar. Sa. Sa. A transmutação nos ajuda a superar os desejos desequilibrados e transforma os impulsos sexuais em força espiritual, fortalecendo a nossa conexão com o nosso real ser. Então, a sexualidade superior é a chave para transformar essas virtudes, elevar o potencial dessas virtudes, como aqui no gráfico, onde nós nos apropriamos da mitologia, onde a carpa ela sobe pela montanha, e subir pela montanha é o trabalho sexual, o trabalho das existências. Quantas existências leva para uma carpa subir por uma montanha até ela se tornar um dragão nas mitologias orientais? É justamente essa representação do trabalho das forças sexuais. Imagine subir uma corrente de força, de energia, que dá à nossa vida, que nos impulsiona. Nós mudamos a direção, levamos ela para cima, elevando essa energia, controlando, como um próprio lago. Um lago que sobe, uma força muito diferente. É algo realmente avassalador, que é muito difícil para nós compreender, mas ele de fato ele existe e ele pode ser trabalhado. Os próprios mestres são um exemplo disso. E justamente daí surge o terceiro fator de revolução da consciência, que é o sacrifício pela humanidade. É o ato de servir aos outros de forma altruísta, compartilhando os frutos do nosso trabalho interno, para ajudar os outros a despertar a sua consciência. Despertar, novamente, aquela consciência, aquela pureza infantil. Fortalecer a nossa própria essência e contribuir para a elevação coletiva de toda a humanidade. Ensinar os valores espirituais às crianças. Ajudar as pessoas a identificar as dificuldades emocionais. Compartilhar os conhecimentos esotéricos. São formas simples de sacrifício pela humanidade. E essas ações elas não só ajudam os outros, mas elas nos ajudam a purificar o nosso próprio coração. Aquele que não está fazendo maldade, aquele que está fazendo a bondade, ele não pode estar fazendo a maldade. Aquele que age corretamente, naquele momento ele não consegue agir incorretamente. Afinal de contas, não tem como fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Ou é um, ou é outro. Se você vive corretamente, se você trabalha corretamente, você vai estar dando atenção para aquilo que é bom. E, consequentemente, aquilo que é mal, aquilo que é ruim, ele vai perder o valor. E cada vez mais ele vai morrer. Vai perdendo a força, vai perdendo a atenção e alimento. Para isso também nós temos as medicinas xamânicas. A Sagrada Ayahuasca. A Sagrada Ayahuasca ela é como a criança. Ela é como a pureza da autoconsciência.
na sua forma da natureza, na sua forma elemental. Quando nós tomamos a sagrada ayahuasca, nós adentramos naquele estado ainda de quando nós éramos recém-nascidos, para perceber essa série de elementos psicológicos. E justamente por isso que muitas pessoas que tomam a sagrada ayahuasca, elas têm tanto medo, porque elas começam a perceber essa série de elementos psicológicos negativos pairando ao seu redor. Elas percebem a sua personalidade. Exatamente o que acontece quando a criança. E é necessário que nós tenhamos a coragem de meditar e nos conhecer para nos transformar e eliminar esses defeitos. E o sacrifício pela humanidade é entregar essas medicinas xamânicas, sem jamais comercializar com aquilo que é sagrado, servindo de exemplo. Todos nós que meditamos aqui nessa escola-templo, nós ritualizamos com a sagrada ayahuasca e passamos por todos esses processos. E nós damos o nosso testemunho sobre o quão transformador é essas medicinas xamânicas em nossas vidas quando utilizadas de forma consciente, de forma verdadeira, sincera e dedicada. As crianças recém-nascidas nos ensinam que a pureza da essência, ela é possível, mas para recuperá-la, precisamos eliminar os eus que nos escravizam, transmutar as nossas energias criadoras e dedicar a nossa vida ao bem maior. Para isso, precisamos praticar diariamente a autoobservação e a meditação, e aprender a transmutar as nossas energias sexuais, para que possamos servir aos outros com amor. E a cada passo, nós iremos nos aproximar à nossa pureza original, que reside na nossa essência, e assim experimentar a verdadeira felicidade espiritual. Grato a todos pela atenção. Entrego essa conferência com minha alma e com o meu coração. Que todo aplauso seja para o real ser, jamais para a personalidade.